toda a minha escolha já canalizei para o Senhor. É o Senhor na minha vida. É o Senhor que me guia. É o Senhor quem responde por mim. Aplaude Ele, povo do Senhor, aplaude, amém, amém. Glória a Deus, podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. A netinha, bebezinha do pastor Leonel que pregou para nós, ela aprendeu que 1 milhão é muito. Aí o primeiro dia que ela foi da escola, chorou muito, mas chorou. Quero meu pai, quero minha mãe, quero o vovô, quero meu cachorrinho. E lá chegou em casa, perguntaram para ela, como é que foi hoje? Eu chorei muito, eu chorei milhões. Bonitinha, não vão me dar o microfone antes que eu chore milhões? Vamos lá. Glória a Deus, queridos, amém, amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua Palavra, eu declaro as mentes cativas à Palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, queridos. Bendito é o Senhor, bendita é a glória de Deus desde o seu lugar. Como já é do conhecimento da maioria, título da palavra Deus me será fiel, subtítulo lembrar das próprias palavras. Precisamos ter mais convicção do que a gente diz. Precisamos de verdade crer um pouco mais nas palavras que a gente mesmo diz. A gente faz algumas atitudes para Deus, em favor de Deus. Nós precisamos ter mais convicção do que fizemos para Ele. Lá em 1 Samuel 28, versículo 3, nós temos um rei Saul. Ele se levantou ungido, querendo agradar a Deus. Ele foi bonito no início. Em 1 Samuel 28, versículo 3, já Samuel era morto, aqui narrando a história de Saul, das suas origens. E todo Israel o tinha chorado, o profeta Samuel choraram porque ele já morreu. E o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e adivinhos. Lá no início das palavras de Deus sobre a lei, na época de Moisés, Deus falou: extirpe a presença de médiuns do meio do meu povo. Espíritos de adivinhação, cartomantes, toda essa. Extirpe, não pode permitir. Então Saul, ele muito zeloso por Deus, o que ele fez? Ele extirpou, ele faxinou, ele fez uma ameaça de morte. A casa que achar nela, cartomante, médiuns e tal, vai ser toda morta. Então ele limpou. Para quê? Para o povo ir para a casa de Deus e ouvir a voz de Deus. Mas no mesmo capítulo 28, começa o versículo 3 falando do que ele fez no princípio. E agora está falando do que ele está fazendo agora. Agora ele já é um homem caído. Um homem que já decidiu não andar com Deus e ponto. Não tinha porquê, ele tomou a decisão. E agora ele não está mais bem, ele está fora da presença de Deus, ele não tem mais nenhuma comunhão com Deus. 1 Samuel 28, 7, olha o que ele mesmo diz. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Como é que pode? É vergonhoso para a gente isso. Eu já vi muita gente condenar algo no Evangelho, e o que ele condenou, ele está fazendo. O que ela condenou, ela está fazendo. Eu já vi gente criticando o irmão e a irmã, mas é no mesmo molde da crítica que eles estão agindo. Como é que pode? Eu já vi isso. Nós temos que dar mais valor ao que a gente faz para Deus. Esse Saul, ele desterrou, ele apagou de Israel os médiuns, para que as pessoas não sejam enganadas ao consultar. E quando ele vai no médium, nesta mulher, ele foi enganado, porque lá uma entidade falou com ele. E a Bíblia diz que veio lá de baixo, Tiago 1,17. Tudo que há de bom vem lá de cima, do alto, não vem de baixo. Esse demônio é tão imbecil que vem falar com Saul, que ele diz para ele: Deus está com tanto ódio de você, que hoje à noite você vai estar comigo. Em vez de falar para ele, você vai estar no inferno, eu estarei no céu, apesar de ter vindo de baixo. Não, você vai estar comigo, como quem diz, eu estou no lugar dos azarados e você vai parar aí.
Mas a ficha de Saul não caiu. Ele ouviu tudo ao contrário do que Deus teria dito para ele se ele tivesse consultado a um homem de Deus. Eu já conheço a gente fala que temos leitura do perfil de uma pessoa por 1 quilo de sal. Aqui são toneladas de sal, a Bíblia inteira mostrando o perfil de Deus. Que Deus teria dito para Saul: filho, por que você se emaranhou com tantos caminhos tortuosos? O que você fez com a tua vida? Volte para mim. Eu apago teu pecado, como fala lá em Isaías. Eu apago. Eu escrevo novas, numa jornada nova com você. Ele não ouviu nada disso, porque ele não foi procurar Deus. Então a coisa que nos pega aqui, aquilo que nós condenamos lá atrás, nós tínhamos razão. E o que hoje, um dia condenamos atrás, não podemos fazer hoje. Quem dá glória a Deus aqui? Jeú é o novo rei, zeloso. 2 Reis, capítulo 10, versículo 16. Jeú diz para outro. Jeú diz para outro assim. 2 Reis 10, 16. Ele disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Então Jeú é um homem extremamente zeloso por Deus. E ele vai lá, mata profetas de Baal, mata profetas de tudo que ele acha pela frente. Ele faz uma faxina para dar um exemplo na nação que acabou a pouca vergonha, que agora Deus reina na nação. Porque Jeú pegou a nação em frangalhos, saindo já da mão de um Acabe e uma Jezabel. Só que, no mesmo capítulo 10, versículo 29, porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão. Espera um pouco. Ele acabou de fazer uma festa para Baal. E esta festa ele fala, tudo que é sacerdote de qualquer poste ídolo, de qualquer demônio, principalmente de Baal, vem tudo para cá. Foram achando que vão receber um prêmio. Ele matou todos. Nem Deus tinha pedido isso para ele. Porém, ele não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro. Quem de vocês sabe como é apresentado Baal? Bezerro de ouro. Que desgraça é essa? Baal é um bezerro de ouro. Ele exterminou todos os profetas de Baal e fez o dele. Que coisa louca. Tem coisa aqui que é andar por duas vias, não me leve a mal, não dá liga isso. Mas nós, se bobearmos, nós vamos entrar na fila deles. Porque tem coisas que a gente reprova atrás e hoje acha uma maravilha. Eu já vi pessoa reprovando crente que fala mal de igreja. Eles são trombone da boca de Satanás hoje. Eu já vi. Eu já vi crente condenando como pode ela ouvir os segredos dela e vai lá e contou. Mas ela mesma está contando até para o capeta. Você fala, não era. E aí você lembra desses personagens. Nós temos um caso diferente, muito lindo na Bíblia, de Ezequias. 2 Reis, capítulo 18. Agora chega, nós estamos indo numa ordem até cronológica. Agora chegamos no capítulo 18 de 2 Reis. Entra um homem de Deus chamado Ezequias. No terceiro ano de Oséias, Ezequias reinou 20. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. 23. Fez o que era reto perante o Senhor. 4. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Num determinado momento, o povo de Israel se levantou contra Moisés, falou pesado mesmo. Foram pesados, foram agressivos na ingratidão, nas palavras. Deus se irou, porque Deus já estava por aqui. E Deus permitiu
serpentes no meio do povo, que saiu mordendo todo mundo. Era Deus dizendo: vocês, no mundo espiritual, uma referência aos demônios, já que vocês fazem isso, vocês liberaram os demônios. Aí, eles, o povo de Israel, que falaram mal de Moisés, que falaram horrores, ao serem mordidos pelas serpentes, correram para o mesmo Moisés que eles tinham linchado. O mesmo. Pediram ajuda. Interessante como é o ser humano. Tem tanta gente que falou tanto de você. Deus não te faz saber para você não cair em depressão. Assim que Deus te levantar, eles vão dizer que sempre te defendeu. Pode se preparar. Alguns sabem que você sabe da verdade, mas eles têm a paixão de dizer: eu sempre estive do teu lado. E pediram para Moisés, aquele que eles tinham linchado: olha, nos ajuda, por favor. Deus te ouve. Aí Moisés usa a credencial dele e diz: Senhor, para isso, por favor, perdoa eles. Bom, se você pede, faz o seguinte, Moisés: eu preciso que eles encarem o próprio pecado. Me faça uma serpente. Põe no alto. Quem olhar para essa serpente está olhando para o próprio pecado. É curado. Tem consciência de pecado. É uma figura. Moisés fez lá uma serpente, uma coluna serpente. Quem olhava, o veneno perdia seu efeito imediatamente. Moisés morre, centenas de anos depois, nós temos pessoas fazendo uma nova estátua de serpente, dizendo que essa é a cura. Eles não estão dizendo que essa é Deus que guia o povo, que dá instruções. Não, é da cura física. Porque lá na época de Moisés. Mas Deus não tinha feito um demônio, um ídolo para o povo seguir. Tinha feito um negócio isolado, para terminou, joga fora, acabou. Eles deram um jeito de refazer. Vem um homem de Deus, chamado Ezequias, apaga tudo que é porcaria na nação, e vai nessa serpente e destrói para não existir mais. Dizendo: a partir de hoje, quem te sara é Jeová, tal, é o Senhor que cura. Não tem serpente, não tem conversa fiada. Porque o povo levava oferendas para essa serpente para receber a cura. Então o homem de Deus despedaça essa serpente para dizer: se há alguém que cura nessa nação, é Jesus Cristo. O mesmo que fez isso, agora ele aparece também doente, muito tempo depois, ele precisa de uma cura. 2 Reis 20, 2 capítulos depois, versículo 1. Passou já um tempo, Ezequias sempre andou com Deus. Versículo 1, 2 Reis 20, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então alguém diria: que pena que não guardou a serpente no quintal. Agora ele precisa de cura. O mesmo que destruiu a serpente da cura. Veio ter com ele o profeta Isaías e lhe disse assim: diz o Senhor, arruma a tua casa, faz o testamento, organiza tudo, porque realmente agora você vem para o céu. Você morre e não viverá. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías saísse da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E mais do que isso, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e ainda vou te livrar da mão do império mais poderoso da terra, que era da Assíria. E eu vou defender você, etc. Que lindo o caráter e o perfil de Deus. O servo dele despedaçou aquela serpente da cura, e quando o servo dele precisou de cura, o Senhor foi fiel com ele. Quem vai aplaudir a Deus aqui? O Senhor te será fiel. E acionou o poder dele a favor do seu servo. O caso de Ezequias, queridos, é o mesmo do nosso.
Alguém aqui pode ter rejeitado, você que me assiste agora, pode ter rejeitado alguns valores financeiros, porque eram ilícitos, porque não condiz, para honrar a Deus, mas hoje mesmo você está precisando de dinheiro. Alguém aqui recusou aquele emprego para não trabalhar para Satanás, para não desonrar a Cristo, mas hoje mesmo você está precisando de emprego. Alguém aqui rejeitou tanta oferta de Satanás aí, de amantes, mas hoje a sua própria família está debaixo de um ataque do inferno. Alguém aqui, em alguma área da vida, para honrar a Deus, sacrificou, mas exatamente agora você que está precisando disso. E é nessa hora que Deus te pergunta se valeu a pena. Satanás te pergunta, perdão, se valeu a pena. Satanás te confronta também se aquilo que você fez lá atrás, de destruir a cobra lá, se aquilo era Deus que estava te movendo mesmo. Se você não exagerou coisa de novo convertido. Eu fiz pacto com Deus, muito imaturo, não sabia ouvir a voz de Deus. Eu trabalhava com automóveis, eu fiz pacto que de tudo que movesse em dinheiro por mês, eu dava tanto por cento, muito mais do que 10%. Eu penava para conseguir carro barato em leilão e conseguir revendê-lo no jornal O Estadão, porque meus carros eram de luxo, para honrar aquele pacto com Deus, e a coisa estava indo bem até eu passar fome, uma falência dos quintos dos infernos. E era exatamente isso que me vinha à mente. Valeu a pena? E tudo aquilo que você fez para Deus, adiantou alguma coisa? Porém, o Senhor nunca vai abandonar você que fez um sacrifício por Ele. Jamais. Deus lembra de cada sacrifício que você fez por amor a Ele. Você tem alguém como Daniel, ninguém pede, ele decide. Todo mundo está aí desenfreado comendo as comidas do imperador, que são as mais seletas do Oriente Médio. Mas ele diz, não, eu não como nada disso. Eu fico em jejum de 21 dias, só comendo legumes, porque eu vou me consagrar para Deus, porque essa comida do cara, tudo passa pela mão dos demônios, eu não vou comer. Termina o jejum dele descobrindo que amanhã ele morre. Por quê? Porque o rei teve um sonho lá, e que não souber o que ele sonhou, vai para a forca, sei lá. Satanás deve ter falado para o servo de Deus, por acaso foi Deus que te pediu aquele jejum? Não teria sido melhor você agora morrer de barriga cheia? Agora você vai morrer com a barriga cheia de alface. Mas Deus te diz, me lembre. Isaías 53, Deus fala, me lembre dos sacrifícios que você fez por mim, como Ezequias. Ezequias falou assim, Senhor, lembra-te aquele dia que me doeu muito largar aquele pecado, aquela coisa errada. Lembra-te. E o Senhor viu com toda a dor que eu estava, só para obedecer ao Senhor, eu larguei a amante, larguei o amante, larguei a cachaça, larguei o cigarro, larguei os vícios, larguei os amigos, larguei as noitadas, larguei. Lembra-te disso. Deus te diz, eu me lembro muito bem. Aplaude, ele aplaude, eu me lembro bem. Por mais que te doeu, você abriu mão por amor a Deus. Isso aciona o poder de Deus. Quando você chega e diz, Senhor, eu me converti na igreja, todos os jovens da minha idade iam nas noitadas, e eu me guardei por Senhor. O Senhor não vai fazer nada por mim agora. Deus diz, eu vou fazer, você acabou de me lembrar. Deus ama esse diálogo. Deus ama gerar em você uma inteligência ímpar. Deus torna você mais inteligente. Porque na verdade você não lembrou a Deus. Ele nunca esqueceu. O que você acabou de fazer, você cresceu no falar com Deus. Então o homem de Deus aqui lhe disse, Senhor, lembra-te que eu destruí aquela que falava que era da cura para honrar teu nome. E eu agora estou doente e vou morrer, eu não quero morrer. Eu no lugar dele teria dito, já não era a hora. Ele quis ficar na terra eu não entendi por quê.
não quero ir. E o Senhor diz, eu lembro, eu vou fazer. E Deus pega o profeta e diz, volte imediatamente e diga para ele, o que eu disse, eu revoguei. E o que você disse, é o que vai ser acatado agora. Quem aplaude a Deus aqui? Coisas que Deus disse, Ele revoga. E vai acatar o que você disse. Porque você está lembrando Ele de coisas que era importante Ele saber que você lembra. Não terminou. Diga comigo a mesma saliva. Para aumentar a nossa fé, nós temos que lembrar agora disso na palavra. A mesma saliva. Em João capítulo 9, versículos 6 e 7, nós vemos um quadro em que a saliva do Senhor Jesus instalou o milagre. Mas, João 9, 6 e 7. Depois disto, o Senhor Jesus, com a saliva dele, que é o que interessa, a terra não interessa, interessa a saliva dele, cuspiu na terra, tendo feito um lodo com a saliva dele, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A mesma saliva é usada com outra pessoa, que outro cego já vamos ver. Vamos ver o primeiro quadro. O Senhor fez um milagre. O milagre se instalou naquele corpo. Mas está faltando uma atitude nossa. Falta uma atitude tua. Para que o milagre se manifeste. Vai, lava-te. Se esse rapaz leva 20 anos para se lavar, ele não ia ver em 20 anos. Existe aquela parte que Deus te diz assim, eu não rejeitei teus sacrifícios, eu não rejeitei você, eu não estou fazendo milagre, não é porque eu não lembro quem é você. Existe aquele caso na nossa vida que Deus diz, eu já instalei um milagre. Mas me resta que você complete algumas coisas. Nós não aceitamos isso. Não condiz com a nossa compreensão de um Deus. Para nós um Deus tem que ser toque de caixa. Estralou os dedos, acabou. Moisés, eu já abri o mar vermelho. Mas enquanto você não encostar aí, não vai manifestar. E se Moisés fica 2 dias enrolando, o mar não abre. Mas e o poder? Estava no mar. Deus chega para Josué e diz, eu vou parar o Rio Jordão. Quando? Quando o pé dos sacerdotes que carregam minha presença encostar. E se eles ficam 2 dias sem encostar, bem na beirada, sei lá, louvando, tal, glória a Deus por tudo isso, mas não vai parar. E é onde Satanás nos engana e diz, valeu a pena todos os sacrifícios, você dizimou tanto, se ofertou tanto na igreja, olha como a tua vida financeira está. E às vezes não tem nada a ver com essas, às vezes sempre, não tem nada a ver com essas mentiras farrapadas. Tem a ver que Deus fale, eu já recebi o sacrifício. Quando você abandonou o pecado, quando você abandonou o erro, quando você me entregou teu dízimo, quando você me obedeceu ali, quando você perdoou acolá, o milagre se instalou em você. Mas só restam algumas atitudes tuas. E você está no caminho certo. Nós, como Casa Firme, não somos melhores do que nenhuma outra igreja. Mas falando da nossa realidade, vivemos o nosso mundo aqui. Nós estamos no caminho certo. Por que Deus não mandou avivamento? Porque falta completarmos algumas atitudes nossas. E elas estão sendo completadas. E muito crente não entende isso. Os filhos de Deus em geral não têm compreensão desse tipo de milagre. Mas se é o Senhor Jesus com uma ordem, tira um Lázaro morto há 4 dias, devolve ele totalmente curado e ressuscita ele.
Mas por que tem que fazer lodo, colocar no cara e vai? O milagre tem que ser assim. Você vai querer ensinar Deus milagre? Você quer ensinar Deus a fazer milagre? O Senhor está te falando hoje. Fez sacrifícios por mim, fiz. Serão honrados um a um. Tem muita cura que já se instalou em nós. Só está faltando completar alguns cultos, algumas orações, algum aconselhamento que não invalide a cura. Tem gente que só está faltando algum aconselhamento. Tem gente que me fala, pastor, ora pela minha esposa, isto, aquilo, ora pelo meu marido, mas por favor não fala para ela, não fala para ele. Mas olha ele, ela, está o capeta, está o satanás, está não sei o quê. Eu falo, eu vou orar 1 ano para tentar conseguir um resultado, que quando com um aconselhamento a gente resolve. É só deixar a gente falar com esse infeliz. Quem dá glória a Deus aqui? Tem algumas coisas que têm que ser completadas, porque senão o milagre vai ser invalidado. Se o Senhor entendesse que esse homem pode ver sem se lavar no tanque de Siloé, teria sido curado sempre, que os outros foram sem. Mas ele precisava de um registro no cara, de que não perca mais teu milagre. Lembra do episódio, lembra do trajeto. Não esqueça teu milagre. Não brinque, não revogue ele. Outro tipo e finalizamos. Marcos 8, 22 a 25. Mesma saliva. Então chegaram a Betsaida, Marcos 8, 22. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Que coisa linda. Quem de vocês um dia alguém te convidou para vir na igreja? Levante a mão. Um dia alguém te convidou. Hoje, 1 ano atrás, 10. Esses são os melhores amigos do céu na tua vida. Não é o cego que pediu, são os amigos dele. Por favor, cura ele para a gente. Olha que lindo. Isso, pastor Maíldio e pastora Maíldia, é para falar para a intercessão. É o que o intercessor faz. Vocês falam para eles. É o papel do intercessor. Por favor, cura ele para mim. Ele não está curando o cego por cego. Está curando para eles. Eles estão rogando, por favor, cura ele. Não é lindo? Quem dá glória a Deus aqui? Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Ninguém dos que ele curou levou para fora de lugar nenhum, nem de uma casa. Mas aqui tem que ser. Levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva. É a mesma saliva. Nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, fez alguma coisa? A mesma saliva não fez o mesmo tipo de milagre, fez outro tipo. E este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens porque são como árvores, os vejo andando. Olha, 1000 vezes melhor ver as pessoas como árvores, uma criancinha como plantinha, do que não ver nada. Mas o plano do Senhor é muito mais que isso. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, ele passando a ver claramente ficou restabelecido, tudo distinguia de modo perfeito. Olha aí, gradativo, muito crente, não aceita isso. Gradativo. O Senhor Jesus fazer 2 orações, mesma saliva, mesmo. Quem sou eu e você para reclamar da gente receber uma cura, sobre cura? Uma vez eu perguntei a Deus sobre um caso. Senhor, nesta igreja XY lá, por quê? Ele falou, faltam 15 cultos para ela ser curada. Toda a igreja amava ela de paixão, de paixão. Você olha e fala, oh Deus, se eu fosse Deus, eu já tinha curado, hein? E aí o Senhor falou, ela, não é aqui, ninguém olhe para ninguém, porque não é nessa igreja. E faz tempo isso. Ele falou, faltam 15 cultos. Mas por quê? Se não completar esse conhecimento que tenho para implantar nela, ela vai revogar o milagre. E eu vou contar isso para quem? Para esses crentes fetoque de caixa, coach, que só te ensina como ganhar dinheiro? Para quem que eu vou dizer isso? Aí eu tive que chamar e dizer o quê? O Senhor vai terminar a obra, estou dizendo na frente dessa igreja, mas você permaneça aqui e não me saia dos cultos. O que eu podia dizer? O Senhor, a mesma saliva, curou de um jeito, a mesma saliva, curou outro de outro jeito. Mas o milagre já estava instalado.
Então, antigamente, quando eu era imaturo, esta palavra vem da época que eu era já pastor, ouvia a voz de Deus, mas eu era ainda imaturo. Eu só pregava fora. E veio essa palavra de me dizer: você adicionou em cima daquele pregador que veio da Espanha. Por quê? Porque a tua oração com a dele, com mais 2 que eu estou trazendo de fora, vai completar o milagre dele. Ninguém tinha me falado isso na vida. Isso eu ouvi de Deus. O Senhor tem coisa que Ele está te curando gradativamente. E de repente você está começando a ver o milagre pela metade. O que significa milagre pela metade? Pastor, por milagre de Deus eu consegui esta loja, mas essa loja não vinga. O teu milagre está pela metade. Não quer dizer que Deus te abandonou. Não quer dizer que por causa dessa loja Deus esqueceu tudo que você já sacrificou por Ele até aqui. Tem gente que recebeu a cura e testemunhou, mas hoje está pela metade. Está sentindo dor na mesma região. E está achando que Deus não curou. E não conta para ninguém, para que a igreja não pense que Ele enganou a igreja. Porque os crentes são sinceros. Quando não entendem isso que eu estou pregando aqui. Tem milagre que é pela metade, mas o resto vai vir em seguida. Pastor, Deus mandou abrir tal igreja, mandou. E por que ela está passando por tudo isso? O milagre ainda está pela metade. Dá um glória a Deus aqui. Há coisas que Deus fez na tua vida, mas ainda estão pela metade. Então o Senhor pergunta para ele. Ele diz: olha, melhorou muito, porque não via nada. Glória a Deus, mas não, vamos resolver. Qual é o plano original? Resolver. Qual é a ideia principal de Deus? Honrar você, honrar a tua fé. O Senhor que fez esse milagre nele é o Senhor que está dizendo: a obra que eu comecei em 1 Pedro 5, eu vou completá-la na tua vida. Pastor, eu sonhei tanto com esse dom e agora que eu recebi, ele flui pela metade. É o termo. É o termo. Eu me revoltei com Deus. Eu me revoltei. Eu fiz jejum de 40 dias para curas e milagres. E o Senhor me disse no dia 39 que eu tinha recebido. Mas foi pela metade. Porque alguns casos nos ginásios não se resolviam. E um dia eu me revoltei tanto e falei: Senhor, não adianta. Porque o Senhor me falou não passava fome em 39 dias. Ele me disse: você recebeu parcial. Mas o sacrifício ainda não foi o suficiente. Deu para entender? Não, só 3, 4 falavam mais ou menos sim. Deu para entender? Tem coisa que eu falo para os primogênitos: olha, vou às 5 horas, tá, até que... Aí não veio, eu falei para eles, Deus me falou, não foi o suficiente. Eu já sou maduro, eu já não me revolto, entendo muito bem a informação, seguimos. Tem coisa que você está pedindo a Deus, Deus está dizendo, ainda não é o suficiente, mas já começou. Você já está vendo os homens como árvores, dá glória a Deus aqui. Você está sentindo o cheiro das águas. Tem gente que eu chego para ele e para ela e digo: olha, eu vi você curado, eu vi você vendo, eu vi você... Eu quase, quando a pessoa me diz eu entendo, o milagre já se instalou. Mas ainda gradativo, não foi o suficiente. O Senhor diz: vamos de novo. Quem aplaude a Deus aqui? 9:30. 9:30, eu quero terminar sempre 9:30. Põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor por todas as vezes, por tamanha imaturidade, duvidei do Senhor, tentei retroceder, se falei o que não devia, se parei de orar, se parei de confiar, eu peço perdão. Diga para ele: hoje eu amadureço pelo poder da tua palavra e assumo o meu lugar de quem faz sacrifício, crendo em ti, crendo no sobrenatural, crendo na tua fidelidade. Eu creio no Senhor,
Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco toda a informação negativa que me afastava do poder de Deus. Rejeito da minha vida toda a informação, todo o pensamento que bloqueava a minha fé. E eu expando a minha mente. Eu expando a minha mente para entender perfeitamente o modo de trabalhar de Deus. Põe a mão no teu coração e diga: o meu coração é baú de promessas, e se cumprirá tudo que Deus já plantou nele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplaude o teu Deus, aplaude. Menos de 1 minuto para você orar. Vou te dar quase 1 minuto para você falar com Deus no particular. Aplique a pregação que acabou de ouvir em oração entre você e Ele agora. E o Senhor vai ouvir as suas palavras. Pede perdão por algumas coisas, pede força por outras. Sim, Senhor, nós confiamos em Ti. Sim, Senhor. Por a vergonha nossa, que hoje pedimos perdão, meu Pai. Quanta bobagem falamos, quanto pensamento, quanta coisa que não condiz com quem é maduro na Tua presença. Hoje nós Te conhecemos mais, ó Deus. Hoje temos mais compreensão de quem é o Senhor. Nós confiamos em Ti. Quem diz amém aqui? Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Canta esse louvor, canta, povo do Senhor, canta. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Aleluia. Eu sou Teu. Cante isso, cante. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa.